Meus amigos! Olá, meus amigos! Hoje vamos falar do canal da Paty, a Paty do canal Clarear. Vocês acreditam que a Paty está lá toda feliz porque fez uma baita compra daquelas bem grandona e comprou muita coisinha, muita gostosuras e comprou muitas carnes? Será por quê, meus amigos, que ela repetiu a compra? Ela falou que aproveitou a carona do Johnny. Pois é, meus amigos, vocês acreditam que a Paty está separada do Johnny? Eu não sei, mas que o Johnny levou ela para fazer compra, levou. Ela aproveitou e comprou muitas gostosuras, muitas coisas. Aí depois, meus amigos, para completar lá a ida no mercado, olha, o Johnny pegou e foi consertar o chuveiro das meninas. Será que foi consertar só o chuveiro? Eu não sei. Mas, meus amigos, vamos começar tudo do comecinho. Quando o Johnny chegou na casa, na verdade, ele foi, meus amigos, ele chegou da rua como tivesse vindo de caminhada, pois é, com uma garrafinha de água. Ele veio e até ela ainda mexeu com ele, e ele perguntou, o que veio fazer aqui? E ele falou que veio beber água. Mas, na verdade, o Johnny veio com a garrafinha como se tivesse saído bem cedinho para poder ir fazer caminhada. E depois, meus amigos, quando ele voltou, passou um tempo, ele até já estava com outra roupa, né? Mas ele veio de caminhada com a garrafinha d'água. Vocês acreditam que ele está morando aonde, hein, meus amigos? Será que ele já está morando com a Paty? A Paty falou que estava separada, né, meus amigos? Será? Eu não sei, mas que o Johnny estava ali com outra roupa e tomou banho. Antes de inaugurar o chuveiro, ele já tomou banho e trocou a roupa. Pois é, pelo menos nós estamos vendo isso, né, meus amigos? Olha, nós não é fofoqueiro não, meus amigos, mas que ali apareceu um Johnny com uma roupa e de repente já apareceu com outra, apareceu, né? E ele estava muito sem graça, meus amigos. Pois é, arrumando lá o chuveiro e as meninas dando de tchauzinho. Parece que as meninas, uma não teve aula e a outra teve. Eu não sei. Ali a gente nunca sabe o que está acontecendo, né, meus amigos? Mas eu sei que teve uma hora que eles trancaram a porta e o Johnny ficou lá, com a Paty lá dentro. Porque a outra foi fazer alguma coisa e o Vitamina queria entrar. Diz que o Vitamina tá atacando o Johnny. Será que o Vitamina não tá gostando da presença do Johnny lá? Parece que o Johnny não se dá muito bem com o Vitamina, não. Será por quê, meus amigos? Eu não sei. Diz que os animais percebem as coisas, né, meus amigos? Vai ver que tá percebendo que o Johnny tá se chegando devagarzinho, bem quietinho, bem nas perninhas, bem como ninguém nunca tá esperando, né? Mas eu sei, meus amigos, que a Paty parecia toda feliz da vida. Toda feliz lá, mostrando a casa, as compras. A gente via que tinha hora que ela e o Johnny tava até sem graça. E umas risadinhas daqui, umas risadinhas de lá. Olha, e ele ficava vermelho. Olha, Paty, ele tá bem saradão. Cuidado, viu? Ele deve estar, olha, ele deve estar bem, bem à vontade. Será que ele tá com a Paty? Eu não sei. Só sei que a Paty tava feliz da vida. E as crianças ganharam assim um melzinho lá de doce de leite também, que tava muito feliz com o melzinho. Nada como fazer compra e trazer um brindezinho para as crianças, né? Uma guloseima, né? Criança adora, vocês também gostam. E, pois é, todo mundo gosta, né? Quando a mãe vai fazer compra e traz uma guloseima. Quem não gosta? Todo mundo gosta. Pois é, meus amigos, e a Paty estava lá toda feliz da vida. Inclusive, meus amigos, deu para ver que a Paty está cuidando muito bem das plantinhas. Pelo menos as plantinhas tá no vasinho lá, muito da bonitinha. Tudo bonitinha, tudo verdinha lá, né? Tá muito bonitinha. E ela não esquece de comprar os sachêzinhos de vitamina, de coisinhas lá por vitamina. Pois é, ela sempre compra umas gostosuras por vitamina e pros gatinhos. Que legal, né? E, pois é, mas que o Johnny tava sem graça lá na casa, tava. Acho que é porque ele, meus amigos, ele tá ficando lá, né? Claro, porque ele tava com uma roupa, de repente ele tava com outra. E a Paty fica muito da sem graça. E ele ficava sempre perguntando se tava filmando, né? Será que ela tava filmando? Paty, ele não quer que filme ele aí. Afinal de contas, você falou muita besteira dele, Paty. Eu não sei, meus amigos, eu só sei que a Paty arrumou um ex muito do romântico, que quando ela voltou lá dos países estrangeiros, pois é, ele recebeu ela com muitas flores. E ele, quando fala as coisas com ela, ele tá muito do vermelho, fica muito do sem graça.
Pois é, e a Paty não sabe o que faz, porque o Johnny tá muito do sem graça ali, porque a Paty já acostumou, né, meus amigos, falar as coisas, né, e ficar bem na séria, bem assim, né, como quem não quer nada, né, mas o Johnny não tá acostumado com essas filmagens assim, meio lá, meio cá, né, aí a gente sente que ele fica muito do sem graça, né. Pois é, e toda hora ela vinha, mostrava. Paty, eu só pergunto uma coisa, Paty, por que você usa luva para tirar as comidinhas? Olha, eu não entendo isso. Olha, aí de repente vem a Rebeca com aquele monte de produtos de limpeza e levou para limpar. Só que quando ela foi guardar aqueles produtos de limpeza, meus amigos, parece que o Vitamina queria entrar, então tinha que fechar a porta correndo, porque o Vitamina não gosta do Johnny, né? É, o Johnny até riu e lembraram rápido, correram para fechar a porta, porque o Vitamina olha, o Vitamina vem e ataca ele, né? Então ela tem que fechar tudo muito rapidinho por causa do Vitamina. E a Paty começa a rir, né? E o Johnny tava com medo do Vitamina atacar. Acho que a dona Rúbia mandou o Vitamina tomar conta da casa, né? E antes aí, olha, o Tonho não tá aí, né? Aí tem que tomar conta da casa, né? Será? Olha, meus amigos, eu só sei que a Paty fechou muito rapidinho a porta, porque o Johnny ficou muito assustado com o Vitamina, né? E a Paty mostrando aquelas comilança daqui, comilança de lá. Eu só sei que depois, meus amigos, ela também fez umas trancinhas nos cabelos, né? Fez aquelas trancinhas lá de cá, trancinha de lá, trancinha de cá, trançou tudo que podia. Ficou com os cabelos bem rosinha lá, né? Com os trançadinhos. Foram comprar chuveiro novo, comprar coisas novas. E depois o Johnny foi botar. E ela ficou debochando do Johnny, perguntando se ele sabia mexer com eletricidade, né? Se ele era bombeiro hidráulico também. Eu não sei, mas eu acho que o Johnny resolveu, né? Será que ele resolveu? Eu acho que sim, meus amigos. Era o banheiro das meninas, né? E as meninas iam tomar banho bem quentinho, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que de vez em quando faz uns friozinhos. Um banho quentinho é muito bom. Então as meninas deviam estar muito felizes. Afinal de contas, chegou o dia, né, de tomar um banho bem quentinho e o Johnny instalou o chuveiro. Será que ele também tomou banho lá, meus amigos? Porque ele já tinha mudado de roupa e o cabelo estava molhado. Eu acho que ele já tinha tomado banho para inaugurar o chuveiro, né? Pois é. Aí depois ele foi botar lá as fitas lá, né? Para não dar os curto-circuito. Pois é, será que vai dar curto-circuito, Johnny? Eu não sei. Mas o Johnny foi lá e colocou as fitas adesivas, né? Para prevenir lá o chuveiro de dar uns curto. E comprou tudo direitinho lá do chuveiro e instalou o chuveiro bem bonitinho. E eu espero que a água fique bem quentinha para as meninas tomar um bom banho, né? Porque no frio não é bom tomar banho de água fria, não, né? Pois é, vocês gostam de tomar banho frio? Olha, e depende da situação, né? Do tempo, né? Porque banho frio não é muito bom, não. Eu só sei que o Johnny estava trepado lá nas cadeiras lá, né? E olha, meus amigos, testando lá o chuveiro, né? Para ver se o chuveiro estava funcionando. Parece que o chuveiro estava funcionando. Será que não? E ele estava desconfiado que o chuveiro não estava funcionando. Será que não? Olha, eu não sei. Será que ele não sabe instalar direito o chuveiro? Parece que o chuveiro estava dando problema. Mas aí mexe daqui, mexe de lá, até que acho que aí eles conseguiram arrumar o chuveiro, né? O Johnny Fortão daquele jeito, né? Será que ele não sabe botar o chuveiro? Sei lá, meus amigos, o que, que vocês acham? Na casa de vocês, vocês também tomam banho frio ou banho quente? Hein? Será que vocês tomam banho gelado nos dias frios? Eu não sei. Olha, meus amigos, eu vou lhe falar. Olha, parece que o Johnny botou tudo direitinho, né? Aí depois ele percebeu que sobrou peça, né? Será que sobrou peça lá que ele não soube instalar o chuveiro? Eu não sei. Meus amigos, eu vou lhe falar. Essa família é muito complicada, né? Mas também é muito engraçada, né, meus amigos? Mas olha, vamos lá, meus amigos. Olha, eu só sei que o Johnny já tomou banho. Isso eu acho que foi lá na casa da Paty. Pois é, meus amigos, mas o melhor de tudo é que ele botou o chuveiro no lugar, né? E agora a Paty tem um chuveiro maravilhoso para tomar banho.
ela e as crianças, né? Depois de comer tanta gostosura, de comprar tantas coisas, de fazer tanta trancinha, ela vai ter que descansar. Então ela vai precisar tomar um banho naquele chuveiro, né? E ainda bem que o Johnny arrumou o chuveiro para ela, né? Depois de arrumar o chuveiro, nada como um banho quentinho, né? Se tiver frio, né? E se tiver calor, Paty, toma um banho bem gelado. Afinal de contas você tá separada, né? Será? Eu não sei. Boca da Fofoca fala pra você. Se gostou da resenha, compartilhe com o vizinho de cá, o vizinho de lá, o inimigo da frente e o inimigo de trás. Espero que vocês sejam muito felizes.